cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Olá, começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí e no programa de hoje o assunto é saúde do trabalhador. Vamos debater as formas de prevenção de acidentes na linha de produção primária, nas empresas prestadoras de serviço, além dos setores públicos. Vamos ver ainda a quantas anda a fiscalização e como o município se organiza para garantir as condições adequadas de quem está no mercado de trabalho. É bom lembrar que esta responsabilidade não é apenas dos governos municipais, é também do Estado e da União. A política de saúde do trabalhador visa reduzir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e são através de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde que os bons resultados podem ser alcançados. Por isso, a necessidade de articulação intra- e intersetorial, a participação popular, o apoio a estudos e capacitação de recursos humanos. Para discutir essas questões relacionadas à saúde do trabalhador e à redução de acidentes, temos aqui a presença do coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST, Francisco Gilberto de Brito, e do presidente do Sindicato da Construção Civil, Alberto Francisco Pereira. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir o que os trabalhadores falam sobre a prevenção de acidente e sua própria saúde. Na verdade, quando se fala em saúde do trabalhador enquanto profissional da educação, que no caso somos nós professores, a primeira coisa que aparece para nós é justamente os conflitos que existem dentro do nosso espaço de trabalho, ou seja, a sala de aula, que geralmente a gente encontra um grupo expressivo de alunos, indistintamente do nível de ensino, tanto médio como graduação ou pós-graduação, que muitas vezes vão para a sala de aula sem objetivos. Então essa falta de objetividade leva o estudante a uma situação de inércia com relação às questões que o professor leva para dentro da sala de aula. E isso naturalmente traz a nós algumas questões que dizem respeito à nossa saúde do ponto de vista mental, gerando uma das questões que muitas vezes se ouve falar no meio do professorado, que é justamente a questão do estresse. Naturalmente existem outras questões também que nos afetam em termos de saúde, como a questão do giz, que até hoje em alguns ambientes nós professores utilizamos ainda o giz como um instrumento didático para atingir os nossos alunos. Nós temos a secretaria aqui com uma mudança ergonômica justamente para atender a questão de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos no centro liberdade para atuar como profissionais, ou seja, não é obrigatório ficar sentado, ou não é obrigatório ficar em pé, não é obrigatório fazer algumas coisas que originam o esforço repetitivo. Mas nós temos a deficiência de ginástica laboral. Eu já trabalhei em outras secretarias da FURB e eles tinham ginástica laboral. Como nós trabalhamos com atendimento, fica um pouco difícil fazer ginástica laboral por causa do tempo. Muitas vezes nós não temos tempo para fazer isso. Mas, a princípio, a secretaria ela tem liberdade para avaliar, o próprio servidor avaliar o seu estado de saúde e poder avaliar se pode e deve fazer acompanhamento médico ou mesmo tirar licença para quando estiver com problemas de saúde. Nossos equipamentos é assim, sobre a segurança, nós trabalhamos com máquina de roçadeira, então usamos equipamento, o óculos, capacete, avental, bota, muitas coisas importantes da segurança, cara. Sempre um cuidando do outro, para não se machucar e sempre atento com as coisas, para não se machucar a ninguém, E outras coisas, mais proteção, protetor de ouvido também, Muita segurança, é sempre segurança, cara. Bom, saúde e segurança no trabalho é muito relativo. Isso depende um pouco de cada pessoa. Se você tiver uma disciplina e quiser seguir à risca,
Eu acho que todas as empresas, inclusive a FURB, ela te dá a oportunidade de fazer ginástica laboral, só que o ritmo de serviço, no meu caso e do meu setor, ele não te proporciona um tempo disponível para fazer essas atividades. Então, eu acho que depende de cada um, mas a iniciativa em si da instituição, para nós, ela é boa. Gilberto, depois de ouvirmos alguns trabalhadores, né, o que você pode dizer na atual condição de trabalho nas empresas de Blumenau e região? Primeiramente, né, agradecer a sua presença aqui e o Gilberto, que é o coordenador do Sereste aqui de Blumenau e região. Né? E qual que é a condição hoje de trabalho? Falando em termos de Blumenau e da nossa macro-região, onde comporta 53 municípios, eu diria que é relativamente regular, né? Nós temos deficiência na parte de fiscalização, nós temos deficiência de as empresas estarem cumprindo o que determina as normas regulamentadoras e em cima daquilo que a gente viu de digamos assim, que alguns trabalhadores colocaram, como é o caso do professor, hoje o grande problema para o professor que está em sala de aula é o estresse. Realmente é o estresse. Antigamente era a questão vocal, né? E hoje... O professor usa a voz direta, né? Isso, usa a voz direta. Então nós tínhamos vários problemas em que o professor estava sempre reclamando que estava cometido de alguma doença relacionada com a sua parte vocal, né? Uma outra questão é a ergonomia, porque tem professor que às vezes fica ali horas e horas em pé, dando aula, e não é disponibilizado uma cadeira adequada para que ele possa estar descansando, mesmo no momento que ele está dando aula. Essa possibilidade é possível, desde que se estude esse ambiente ergonomicamente, né? Ô, Gilberto, mas porque a gente pega muitas vezes, né, o trabalhador, ele fica, né, no senso comum só para quem está no trabalho pesado, né, lá no setor, na indústria, né? E aí você fala aí da condição do professor, mas também tem a condição de outros trabalhadores, por exemplo, no serviço bancário, né? Sim, hoje o serviço bancário, na década de 70 e década de 80, o grande problema que acometia os trabalhadores era a questão da LERDO, a lesão por esforço repetitivo, né? Que é mais conhecida, essa terminologia que a gente usa, tem a DORT que também mas hoje, por incrível que pareça, não é tanto isso. É o estresse, tá? Por dois motivos. O risco, o assalto a banco, tá? E aquela preocupação de, no final do mês, cumprir a sua cota de venda de cartões de crédito. Pressão, né? Pressão, realmente, aquela pressão em cima do trabalhador bancário ali, né? Para que ele cumpra aquelas metas. Se ele não cumprir aquelas metas, com certeza ele vai ser avaliado no final do mês e a grande possibilidade de ser demitido. Então, hoje o estresse é o grande fator para o pessoal que está trabalhando aí nos bancos. Bom, nós temos também a presença aqui do Alberto. O Alberto é o Alberto Francisco Pereira, presidente do Sindicato da Construção Civil. Queremos agradecer a presença, Alberto. E o trabalhador da construção civil, ele é aquele trabalhador que está mais suscetível a acidentes de trabalho, né? Então, há toda uma preocupação para evitar esse tipo de que o trabalhador possa enfrentar. Como que o sindicato acaba fiscalizando as várias frentes de trabalho que Blumenau e região tem? Boa noite. Quando se trata de prevenção de acidente de trabalho, é importante salientar que todos os órgãos, todas as pessoas envolvidas são responsáveis pela prevenção. E o sindicato, como órgão que representa os trabalhadores, não poderia ser diferente. E o sindicato já vem fazendo um trabalho de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho há 20 anos. Isso quer dizer que eu já estou à frente do sindicato por 23 anos, né? E desde 1987, o sindicato já começou a ter a preocupação de acidente de trabalho. O que a gente vê nos últimos 8, 10 anos, então, é essa preocupação constante. Mas nós, como entidade, já há muitos anos, nós temos essa preocupação.
E, em virtude disso, nós montamos um sistema de, eu não vou dizer de fiscalização, porque, infelizmente, o sindicato não tem a competência pela legislação de fiscalizar. Mas sim nós temos, através da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, o acesso livre nos canteiros de obras, onde há mais de 15 anos nós sistematicamente, diariamente, estamos visitando os canteiros de obras e pontuando as obras onde existem irregularidades, ou seja, aquelas empresas onde não estão dando a condição adequada aos trabalhadores. Hoje, a construção civil em Blumenau tem aproximadamente quantos trabalhadores? Olha, hoje nós temos aproximadamente em Blumenau 7.000 trabalhadores, mas é importante que se diga que a atividade da construção civil, por si só, ela tem mais 8, 10 mil trabalhadores que trabalham de forma autônoma ou às vezes até mesmo informal. Então, quer dizer, hoje, trabalhadores que dependem direto e indiretamente da construção civil, eu acredito que em Blumenau chega próximo de 20.000 trabalhadores. Então, quer dizer, é um número muito grande de trabalhadores e todos esses trabalhadores, que é formal ou informal, eles estão suscetíveis ao acidente de trabalho. Então, o sindicato tem buscado parcerias com os órgãos públicos, como o Sereste, né, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, mas como nós diariamente dedicamos um diretor a percorrer os canteiros de obras e a pontualizar as denúncias, facilita com que a gente já tenha um mapa das obras onde existem as irregularidades. Em virtude disso, nós visitamos, através da denúncia ou sem denúncia, e pontuamos as irregularidades de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que determina as condições que as empresas têm que implementar a esses trabalhadores, e em virtude disso nós solicitamos que as empresas regularizem, e quando elas não fazem essa regularização em que determina a legislação, nós então aí formalizamos a denúncia ao Sereste e ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público, que aí sim tem a competência para aplicar as sanções legais. O número de acidentes hoje, rapidamente, ele reduziu, aumentou? Com certeza, né? Um trabalho feito diariamente de prevenção e pontuando os locais onde existe maior risco, com certeza que o número de acidentes de trabalho tem diminuído, e isso os próprios órgãos, tipo o INSS, que tem as estatísticas do acidente de trabalho, alguns anos atrás a construção civil estava como a atividade que mais tinha acidente. Hoje nós estamos na fase de terceira ou quarta a atividade em termos de acidente de trabalho. E é claro que a gente tem que acreditar a essa parceria, a esse trabalho incansável diariamente dos canteiros de obras, orientando as empresas, orientando os trabalhadores que usem os EPIs adequados, e não tenho dúvida que os acidentes diminuíram. Infelizmente, nós não temos a estatística. Por quê? Porque normalmente os acidentes, quando acontecem, os graves a gente toma conhecimento, e os menos graves, normalmente a gente não toma conhecimento. E aí é feito, é claro, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e que nem sempre as empresas encaminham esse documento para o sindicato. Pois bem. Bom, vamos, né, com o Cidadania em Debate. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo, e aí daqui um pouco nós voltamos para discutir mais a condição do trabalhador, né, e a saúde do trabalhador e os acidentes nos locais de trabalho. Nós já voltamos.